Boa noite a todos! Bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a semana Plantas Medicinais em Foco. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre os mitos e os benefícios das plantas medicinais. Para começar, vamos falar sobre os mitos, né? E eu acho que o mito principal de todos é de que as plantas medicinais não funcionam, não é? E quanta gente eu já escutei falar, planta medicinal não funciona, isso aí é charlatanismo. Dão risada das pessoas que se tratam com plantas medicinais. Quando alguém fala, tratei, curei minha doença com plantas medicinais, as pessoas já olham para a pessoa meio de olho virado e não acreditando muito nisso, não é verdade? Não é assim que acontece? As pessoas não acreditam nas plantas medicinais, a grande maioria, né? Acha que elas não funcionam, né? Que aquilo ali, o chazinho é só uma água suja, não é? Então, assim, eu vejo também muitos e muitos profissionais da saúde não dando importância para as plantas medicinais, né? Em primeiro lugar, quando eles perguntam para você qual a medicação que você usa, quando você fala que utiliza plantas medicinais, eles não dão nem bola, né? Eles não querem nem saber. Depois, quando você fala que você está tomando, quando eles pedem para você fazer um tratamento, né? Aí eles mandam você não utilizar nada de chá junto. Mas isso é engraçado, né? Porque se planta medicinal não faz nada, então por que não pode utilizar junto, não é? Então, assim, é falta de conhecimento. O que eu mais vejo por aí é falta de conhecimento. E como as pessoas não têm conhecimento sobre as plantas medicinais, é mais fácil dizer, elas não funcionam, não utilize, isso não vai dar certo, não é verdade? Então, assim, para um profissional de saúde dizer para você, não utilize, isso aí não faz nada, não vai dar certo, não interage junto, é porque muitas vezes ele não tem conhecimento nenhum sobre essa área. E na verdade, pelo fato de não ter conhecimento nenhum, até vou dizer para vocês que até é mais seguro para ele dizer isso mesmo, né? Mas é muito triste isso, porque plantas medicinais, elas atuam muito no nosso organismo, né? E eu vou te explicar como elas agem, né? E por que elas agem. Hoje em dia, né, é muito mais fácil a gente utilizar medicamentos, né? Tá tão mais à nossa disposição, mas antigamente só se utilizava as plantas, né? Então, assim, a gente ficou com essa ideia de que a planta funciona só porque a vizinha me falou que ela funciona, ou a planta funciona só porque veio ali da avó, da bisavó que usava e daí ela funciona. Muitas pessoas acham que é esse o conhecimento que a gente tem das plantas medicinais, né? Que é também, tá? Não vou dizer que não é. É sim também, né? Que é o conhecimento tradicional das plantas medicinais. Mas hoje a gente tem já diversos estudos científicos nas plantas medicinais. Então, se a gente entrar nesses sites de artigos científicos mesmo, o próprio Google Acadêmico, tem o PubMed, tem o Cielo, assim, tem inúmeros sites de artigos científicos. Eu não tô falando de Google não, né, desses sites aí que escrevem qualquer coisa. Estou falando de artigo científico, comprovado cientificamente. E a gente tem inúmeros, né, milhares de artigos científicos comprovando o benefício das plantas medicinais. E o benefício das plantas medicinais, ele vem através de princípios ativos. Tem gente que chama eles de metabólitos, né? Metabólitos secundários. Tem pessoas que chamam eles de bioativos. Tem pessoas que chamam eles de componentes das plantas medicinais. Tem pessoas que chamam eles de princípio ativo. Na verdade, é tudo a mesma coisa, tá? A gente está se referindo à substância que faz ação no nosso organismo, né? E aqui eu imprimi para vocês uns títulos
tá? De alguns artigos científicos, só para vocês verem que eu não tô falando besteira, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas esse primeiro aqui, ó, diz Bidens pilosa. Ele tá em inglês, né? Propriedades botânicas, usos tradicionais, a fitoquímica e a farmacologia. Então, eles estudam os componentes da Bidens pilosa, que é o picão preto. Então, quando eu falo para vocês os constituintes que tem dentro da planta e o que ela faz, eu não falo porque minha vizinha me falou que ele é bom para isso. Eu falo porque tem estudos que estudam a planta, testam, né, fazem análises, veem quais os componentes que tem dentro dela, testam esses componentes geralmente em ratos, em cobaias, né? Eles veem o que eles fazem e depois eles anotam as ações da planta medicinal. Então, elas têm diversas ações. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês, ó. Esse aqui de baixo fala do uso tradicional e os constituintes químicos e biológicos do plantago, que é a tansagem, né? Então, aquela tansagenzinha que nasce nas calçadas, que a gente não dá bola, diz que é mato e que não serve para nada, olha só, estudos relatando os componentes, os usos e as atividades farmacológicas dela, né? Então, assim, a gente tem diversos, e a gente pode procurar isso como usos terapêuticos, a gente pode procurar como ações específicas, olha só, tem alguns aqui, ó, do Rosmarinus officinalis, por exemplo, que é o alecrim, né? Tem atualizações sobre a fitoquímica, que são os componentes deles, e sobre a atividade biológica, ou seja, o que esses componentes fazem no nosso organismo, né? Olha só, aqui do Plantago barbatus, que é o nosso boldo nacional, aquela árvore tão tradicional que a gente usa de geração em geração, né? E o boldo aqui também fala do uso e da farmacologia dele. Então, olha só, a gente tem diversos estudos. Eu só trouxe, assim, pouquinhos aqui para mostrar para vocês. A gente tem milhares, mas é só para mostrar para vocês que as plantas são estudadas, elas têm componentes químicos dentro delas que fazem ação no nosso organismo, né? Então, sim, as plantas medicinais, elas tem muita ação no nosso organismo, tanto boa quanto ruim, por isso que a gente tem que estudar e saber quando que a gente vai utilizar essas plantas, né, para não ter nenhuma interação com outros medicamentos, com outros tratamentos, e para isso a gente precisa de ter conhecimento, não é simplesmente dizer não use, ou use, sem você ter esse conhecimento. Até para você em casa, para você utilizar o chá de maneira correta, você precisa ter esse conhecimento para não fazer mal para o seu organismo, né? Olha só, aqui eu tenho um que fala também da fitoquímica do Cymbopogon citratus, que é o capim-limão, tão tradicional, né, que a gente utiliza. Então, sim, temos diversos estudos do capim-limão também. Aqui embaixo a gente tem um da Baccharis trimera, que é a carqueja, né? Então, ó, muitos estudos sobre a carqueja também. Olha só, eu trouxe um mais específico, porque esses aqui são os estudos mais genéricos, mas olha esse aqui que eu trouxe para vocês. A caracterização fitoquímica e a atividade antimicrobiana do Equiseto eimali, que é aquela cavalinha que parece um canudinho. Então, esse estudo aqui fala principalmente que essa cavalinha tem atividade antimicrobiana. Olha só que interessante, né? Esse aqui de baixo, ele fala da Lípia alba. A Lípia alba é aquela erva cidreira de arbusto, sabe? Aquela erva cidreira que tem gente que chama de sálvia, tem gente que chama de melissa, né? Tanto faz. Nome popular você pode chamar da planta de qualquer coisa, mas o nome científico dela é Lípia alba. E esse estudo aqui fala da propriedade antioxidante dela e da propriedade neurosedativa. Então eles estudaram especificamente isso, né? Então comprovam que sim, a Lípia alba, a erva cidreira, ela te seda, ela te ajuda a dormir, né? Então não é porque a avó falou, mas sim, nós temos estudos que comprovam isso e que realmente acontece, né? Olha só, aqui tem outra coisa que eu sempre falo, né? Cuidado onde vocês plantam, né? Cultivam a planta medicinal, cuidado quando vocês colhem essa planta medicinal. E esse aqui
é um estudo aqui em cima, ó, que fala do teor de óleo essencial do cidrol, da erva Luísa, que é a Luísa trifila, em função da variação sazonal, ou seja, em função das estações do ano, né? Então ela vai ter quantidade de princípios ativos diferentes, e isso acontece com todas as plantas. Então a gente tem que saber como cultivar, como colher, quando colher, para a gente ter a melhor quantidade de princípios ativos dessa planta, né? Olha só, aqui embaixo, um artigo brasileiro, ó, utilização da passiflora incarnata no tratamento da ansiedade. Então, do maracujá, que é a passiflora incarnata. Então, olha só que legal. Quantos estudos a gente tem das plantas medicinais, né? Da ação delas no nosso organismo. Aqui a gente tem outra do guaco, né? De duas espécies que já são comprovadas, a Micânia glomerata e a Micânia levigata. As duas têm propriedades muito parecidas. Esse artigo aqui fala da farmacobotânica, fitoquímica e farmacologia do guaco, né? E por fim eu trouxe mais um aqui para vocês do funcho, que é o Funiculum vulgare, né? Também uma revisão do uso da fitoquímica, da farmacologia e da segurança de uso dele também, né? Então, aquilo que eu digo para vocês, se vocês entrarem em sites acadêmicos, procurarem sempre pelo nome científico da planta, para você ter certeza que você está procurando pela planta certa, e os artigos científicos sempre vão estar com o nome científico da planta, você vai encontrar diversos artigos científicos aí falando dos benefícios da planta. Então, ali que a gente vê realmente para que a planta serve. E quando às vezes a gente diga não use, é porque não tem estudos, né? Não tem estudos, por exemplo, em grávidas. A gente não utiliza grávidas para fazer testes com o uso de plantas medicinais, né? Então já é bem mais complicado utilizar uma planta medicinal em grávidas. A gente não sabe o que pode acontecer com ela, né? Claro, a gente tem estudos em animais e geralmente acontece algo similar com o humano, mas esses estudos em humanos a gente não tem. Né? Então a gente tem diversos estudos, mas alguma escassez de estudos a gente também tem. Então plantas muito específicas, às vezes a gente não tem estudos sobre ela, né? Então a gente usa ela de forma tradicional, né? Aquilo que é passado de geração em geração, mas a gente não tem certeza do que ela faz no nosso organismo porque não foi estudado cientificamente, não foi avaliada a composição química dela. Mas isso são casos isolados. A grande maioria das plantas medicinais e as que a gente mais utiliza, elas têm sim comprovação científica. Tem comprovação científica que eles são bioativos, ou seja, são ativos que fazem ação no nosso organismo. E se eles fazem ação no nosso organismo, eles vão ter poder de tratamento, poder sim de cura, por que não? Poder de prevenção e também poder de agravar alguma situação, de te intoxicar de alguma forma. Temos plantas que têm toxicidade também, né? E para isso a gente tem que ter o conhecimento para utilizá-las de forma correta, né? E é isso que eu tento trazer para vocês, né? A maneira correta de utilizar as plantas medicinais, né? A interação que elas podem causar com os medicamentos que você usa ou com o tratamento que você está fazendo. Mas sim, elas têm sim ação muito efetiva no nosso organismo e podem muitas vezes ser sim substituídas por medicamentos sintéticos, né? Por que não? E as plantas medicinais, agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios dela, elas tratam inúmeras doenças no nosso organismo. Vamos pensar assim, ó, no nosso sistema nervoso central, elas tratam sim a ansiedade. A gente acabou de ver um artigo científico comprovando que o maracujá trata a ansiedade. E assim a gente tem diversas plantas que tratam a ansiedade também. A gente tem plantas antidepressivas, né, que tratam a depressão, que combatem a insônia, que são sedativas, que te ajudam a dormir. Né? A gente acabou de ver também aqui o potencial sedativo da Lípia alba, né? Que é a erva cidreira. Então, sim, está comprovado que tem potencial, né? Então, a gente também tem plantas que atuam no cognitivo, né? Para melhorar nossa memória, né? Nosso aprendizado.
Também na nossa concentração, no nosso foco, a gente tem muitas plantas que atuam nessa área que a gente pode utilizar, né? Por que partir primeiro para o medicamento sintético se a gente pode utilizar as plantas para essas situações, né? A gente tem muitas plantas que a gente também pode usar para pele, de forma estética, né? Para tratar a pele oleosa, para tratar a pele seca, para tratar couro cabeludo oleoso, para tratar queda de cabelo, para melhorar o crescimento, para tirar a seborreia. Mas também para tratar questões de pele, como dermatite, irritações de pele, né, psoríase, rosácea, celulite, cicatrização de alguma ferida, bateu, machucou, deu uma contusão, ficou roxo. A gente tem, inúmeras plantas medicinais que a gente pode utilizar nessas situações, né? Além disso, a gente pode utilizar as plantas para dores musculares, por exemplo, para fibromialgia. Quantas pessoas que eu conheço que se entupiam de medicamentos e com tratamento natural conseguiram melhorar a qualidade de vida, né, da fibromialgia. A gente tem plantas para dores de cabeça, por exemplo. A gente tem plantas para melhorar a nossa imunidade. Para gripes e resfriados, eu acho que isso todo mundo sabe, né? Que a gente pode utilizar plantas para tratar gripes e resfriados. Nenhum medicamento sintético consegue melhorar a tua gripe, né? Então, as plantas ajudam bastante aí nesse caso, né? Para sinusite, para rinite, para tosse, toda a parte de garganta, laringite, faringite, amidalite, tudo isso aí as plantas conseguem tratar sem você precisar partir para o medicamento, né? De drogaria, o medicamento sintético, né? Elas tratam também toda a parte gástrica, né? Então, má digestão a gente já sabe, né? Que como tem plantas efetivas, né? Boldo, carqueja, losna. Acho que todo mundo já usou e viu que realmente faz efeito, né? Aí a gente tem plantas para enjoos, a gente tem plantas para azia, refluxo, gastrite, úlcera, né, que pode sim ser tratada com o uso de plantas medicinais. E temos muitos casos de melhoras incríveis. Aliás, eu moro aqui em Santa Catarina, eu tenho uma cidadezinha vizinha aqui, que é São Bento do Sul, que tem um trabalho incrível com a espinheira santa para tratamento de gastrite e úlcera. E tem resultados espetaculares abandonando o uso do omeprazol, né? Então, assim, não é charlatanismo, né? Não é que planta medicinal não funciona, e funciona muito, mas você tem que utilizar de forma correta, né? Porque senão, sim, você pode trazer prejuízos para a nossa saúde. Olha só, a Marisa, ela tá dizendo que interessa sobre ansiedade e fibromialgia, e realmente, Marisa, olha só, a gente tem diversas plantas que atuam ali melhorando a ansiedade e tratando questões de fibromialgia, né? Tu já é adepto dos chás, então vai ser mais fácil ainda para você fazer esse tratamento, né? Além disso, a gente pode tratar questões femininas, por exemplo, a TPM, né, que na juventude, né, e na época fértil, acomete algumas mulheres, né, e a gente consegue tratar com o uso das plantas medicinais, as cólicas menstruais, mas também questões de miomas, de endometriose, de ovários policísticos, de menopausa. A gente pode tratar a menopausa com o uso das plantas medicinais, sem precisar partir para a reposição sintética, né? Além disso, toda a parte cardíaca, temos plantas para tratar a pressão alta, para evitar o aparecimento da aterosclerose, para melhorar a circulação sanguínea, para melhorar varizes, evitar da trombose, né? A gente tem todas essas plantas que podem ajudar a evitar dar infarto também, né? E daí a gente tem plantas que ajudam muito mesmo no colesterol. Temos plantas que atuam muito no fígado, né, na vesícula biliar. A gente tem plantas que atuam muito na diabetes também. Além de que a gente precisa ter um conhecimento para saber o que pode ser dado para a criança. Vocês sabiam que não é qualquer planta que a gente pode dar para a criança? E também não é qualquer quantidade de chá que a gente pode dar para a criança, e muito menos em qualquer idade, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. A mesma coisa com gestantes, né? A mesma coisa com pessoas mais idosas. E a gente tem plantas para melhorar a nossa longevidade, a nossa qualidade de vida,
né? Então, tudo isso eu quero passar para vocês esse conhecimento, né? Eu quero ter vocês perto de mim para a gente passar esse conhecimento e ter mais pessoas utilizando as plantas medicinais de forma correta e segura, né? Sem ter os problemas, porque sim, plantas medicinais também podem, sim. A gente fala muito, né, de pessoas que querem utilizar plantas medicinais para câncer, né? Porque já estão desacreditadas e tudo. E temos sim pesquisas de algumas plantas medicinais que podem ser utilizadas no tratamento. Mas, tipo, jamais concomitantemente. Você não pode fazer uma quimioterapia e utilizar uma planta medicinal ao mesmo tempo. Você pode usar antes e você pode usar depois, mas durante não. Aí você está atrapalhando as duas coisas. Você está atrapalhando a quimioterapia e está atrapalhando o uso das plantas medicinais. Então esse conhecimento básico, assim, né, que a gente precisa ter muitas vezes. E assim, a gente tem melhoras muito boas com o uso das plantas medicinais, mas a gente tem que saber como utilizar elas. Quando utilizar elas, não utilizar elas a Deus dará, porque sim, a gente também tem plantas, vocês sabiam que tem plantas que causam câncer também? Então a gente tem que saber que essas plantas não podem ser utilizadas de forma interna, por exemplo, tomando, somente aplicando de forma externa. Então assim, o conhecimento das plantas medicinais é muito amplo, né? Mas eu tenho um método de estudo que eu ensino para vocês, ele de forma prática e rápida. E para isso eu quero convidar vocês para a semana Plantas Medicinais em Foco, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas para falar um pouco mais para vocês, para ensinar vocês a utilizarem as plantas medicinais de forma correta e segura para tratar a sua saúde e também a saúde das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque esse conhecimento a gente sempre passa para quem está próximo de nós, né? Então eu quero fazer esse convite para vocês. Se inscrevam na Semana Plantas Medicinais em Foco. O link é catrincursos.com.br/inscrever, mas ele também está disponível aqui no link da bio, né? Se você for lá em cima olhar ali o meu históricozinho, tem ali o primeiro link já para se inscrever. Se inscrevam na Semana Plantas Medicinais em Foco, que lá a gente vai conversar um pouco mais sobre as plantas e eu vou passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. E aí, gente? Gostaram da live de hoje? Vocês têm alguma dúvida? Querem conversar comigo mais um pouco sobre alguma questão? Olha ali, ó, tá ali o linkzinho já, ó, catrincursos.com.br/inscrever, já tá ali no canal. Olha só, a Marisa já tá no WhatsApp, que legal, Marisa, é isso aí, se inscreve, já entra no grupo do WhatsApp e também na comunidade do Facebook, que lá também a gente vai passar muitas coisas para vocês também na comunidade, a gente pode estar conversando ali também na comunidade, né, então é bem legal. Que mais, gente? Mais alguma coisa? É isso, então? Que bom que você gostou, né? A gente tá aqui para fazer o melhor conteúdo para vocês. Isso, Vivian, que bom que você também já tá no grupo, então a gente se vê lá. Então tá, gente, boa noite, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então na Semana Plantas Medicinais em Foco, certo? Segunda-feira à noite tem mais uma live, hein, gente? Quero vocês aqui comigo de novo. Beijo, boa noite!